Nós estamos aqui, queridas e queridos, com alguns colegas, amigos, irmãos do Esperanto, aqui do SESF, né? Que é companheira aqui do Blossom, que trabalham conosco. A gente está aprendendo com eles Esperanto. Toda terça-feira, às 10 da noite, no horário de Brasil, a gente faz a leitura do Livro dos Espíritos em Esperanto e a gente vai conversando. Por isso a gente está aqui com a nossa querida Adriana, né? A Adri, conhecida de todos nós aí dos Estados Unidos. A Maria Claret, que é da Venezuela, não é isso? E também o Paulo Pires, que é de Votuporanga, no interior de São Paulo, aqui no Brasil, não é? Muito bem. Temos mais alguém, Adri, conosco aqui? Dessa turma, né? Tá. Graças a Então, Deus. então nós vamos conversar aqui sobre esse assunto e esses três queridos vão me ajudar aqui, assim como todos vocês, tá bem? Então nós vamos começar agradecendo a oportunidade e falando inicialmente do Evangelho, que nós vamos falar dos três E's aqui, Tiago, que são o Evangelho, o Espiritismo e o Esperanto. E verificar qual é a conexão, qual é a ligação que existe entre esses três, digamos assim, essas três doutrinas ou esses três elementos, né, tão significativos para todos nós. Basta a gente ver, por exemplo, o que é o Evangelho. E eu pergunto, Tânia, o que é o Evangelho para você? Eu, Isso, você mesma. O que para mim, significa o Evangelho para você? é o resumo de tudo aquilo que Jesus falou. Olha, falou em poucas palavras, né? Para isso, o Evangelho foi escrito segundo alguns autores, né? Médiuns, historiadores, os canônicos, aqueles conhecidos, né? Reconhecidos pela Igreja oficialmente, são os Evangelhos segundo. Jupira, fala para nós que eu esqueci o nome dos quatro evangelistas agora. Como é que é mesmo? O Evangelho, para mim, o Evangelho é as leis todas de Deus, né? Que é toda a nossa caminhada, né? Desde que iniciou. Isso. Depois o Novo Testamento, então, é a palavra de Jesus, é a boa nova, né? A boa nova, a boa mensagem, a mensagem da alegria, não é isso? E É. quem escreveu aí, não é? O Novo Testamento, a gente fala do Evangelho, então a Boa Nova é o Evangelho de Jesus, né? Mas quem escreveu foi Jesus? Não, né? Então lembra Não, para nós. não, ele não escreveu nada, Jesus só falava. Ele não deixou Mas nada escrito. ele não Então, foi para a escola, não aprendeu a escrever, né, Jupira? não, ele até poderia saber escrever, né? Talvez soubesse muito mais, né? Mas foram os apóstolos, né? Foram os que ele ensinou. Os Alguns evangelistas que deles, né? escreveram, né? Alguns deles. É, chamado Médiuns Historiadores, né, gente? É, Conforme classifica Allan Kardec no livro dos Médiuns. Então, Mateus foi um deles, o outro foi Marcos, Lucas, Lucas, Mateus, né? João. Isso, João. Então, Mateus escreve o evangelho ali, mais direcionado para o povo da antiga lei, né? Então, o próprio povo hebreu, para falar uma linguagem deles, fazer essa conexão da antiga revelação com a nova. Aí surge Marcos, que alguns estudiosos dizem ter sido o primeiro evangelho, né? Estão chegando já a essa conclusão, teria sido os primeiros registros, e que Mateus e Lucas se basearam então, complementando, porque o evangelho de Marcos é o mais resumido, e ele faz ali um evangelho escrevendo mais através de Pedro, né? Com quem ele teve contato, sobre as ações do Cristo, sobre as suas realizações, sobre as curas, não é isso? Os milagres, enfim. Era para mostrar mesmo um senhor de ação, para mostrar para as pessoas que Jesus tinha um significado como alguém importante, né? Realizador. Lucas escreve um evangelho por intermédio de Paulo e de Maria, que tanto Marcos quanto Lucas não conheceram, né, diretamente Jesus, como aconteceu com Mateus e com João. E Lucas
foi o companheiro de Paulo, né? Como a gente vê bem lá em Paulo Estevão, confere? Criou, inclusive, essa denominação de cristãos para todos nós, e foi o companheiro de Paulo, acompanhou até no final, até em Roma, quando ele foi, né, preso, inclusive depois decapitado. Ajudou, inclusive, a escrever ali a última epístola, né? Alguns dizem isso, aquela epístola a Timóteo, né? Paulo estava escrevendo com a ajuda de Lucas. E tem o Evangelho de João, que é um evangelho diferente, não é? Assim, que não é o sinótico, que não dá para fazer com a leitura emparelhada, como são os três primeiros. É um evangelho, talvez assim, poderíamos dizer, mais esotérico, mais espiritualista, não é isso? E também João escreve o chamado livro da Revelação. Como é que é o nome mesmo? Começa com Apô e acaba com Apocalipse. ácida, se você não falasse. Então, Apocalipse, exatamente Apocalipse, que é o livro da Revelação. E Lucas também escreveu um outro livro, né? Qual foi? Atos. Atos dos Apóstolos. É interessante. E a gente vai conhecer um pouco da vida desses personagens. E Jesus, ele reúne 12 apóstolos para poder trabalhar a preparação dessa boa nova e a sua disseminação, divulgação, mundo afora, não é? Então, o que é o Evangelho para nós? Quando a gente pensa no Evangelho, essa boa nova, traz para nós o que em essência? Qual a principal mensagem do Evangelho de Jesus na nossa vida? Uma bússola, O né? Uma amor, bússola. Um o amor instrumento de caridade. um instrumento para ser aplicado diariamente, vamos dizer assim. Um instrumento para ser aplicado nas partes difíceis, nas partes boas da vida. É uma bússola que às vezes quando a gente se perde, o evangelho ele tem como trazer mais para o foco, progresso. Certo. Uhum. Para Jupira, mim, o Evangelho, Geraldo, pois não. resumindo assim, ele vem trazer a caridade, a humildade, ele vem nos ensinar que fora da caridade não há salvação, que a gente está passando momentaneamente por esse mundo, mas que a gente está aqui para sermos humildes e caridosos uns com os outros, que envolve a benevolência, a beneficência e o perdão das ofensas. Muito bem. O Muito amor bem. ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. Ótimo. Já vai direto para o reino do céu, Cidinha. É o O caminho para a Evangelho nossa evolução, né, Geraldo? serve para a nossa evolução, né, Jupira? É por isso que a gente diz que o Evangelho, olha, a Sônia está dizendo aí, é o nosso código de conduta. Conduta, não é, Beth? Cadê a Sônia? Estou vendo a Sônia. Conduta Moral, né? moral. Moral e ética. Moral é o conjunto de princípios, é a doutrina, né? O embasamento, digamos, teórico. E a ética é a vivência transformadora. Por isso que outro dia eu ouvi assim, a gente precisa colocar a ética nessa moral. Eu achei ótimo, que a melhor maneira da gente distinguir ética de moral é isso. Porque moral é esse conhecimento, é a teoria, não é? Que a gente estuda, que a gente aprende. Mas a ética é o nosso comportamento, é a nossa atitude, é como a gente age, a postura que a gente tem no nosso dia a dia, que envolve aí, né, os sentimentos também, as palavras, né, as vibrações e principalmente as nossas ações. Aline, você disse que o evangelho é consolo, é? É Cadê a isso Aline? mesmo. Isso mesmo. O evangelho também é consolo. Porque a gente vê muito sofrimento nesse mundo. E quando a gente vê que quando Jesus ele estava com a multidão, ele trazia essa esperança, esse consolo. Então, a gente consegue também encontrar isso no evangelho. Exato. O Aline, quando fala em consolo, é porque o evangelho toca principalmente o quê? O nosso
Consolador prometido. O Consolador prometido, calma. O Evangelho toca o nosso, Coração. nosso coração. Não é isso? Principalmente isso. Por isso ele consola. Né? Consola. A resignação é a aceitação pelo coração. E o Evangelho vai direto no nosso coração. Né? Muito importante a gente entender isso. O Gil, você falou que é o caminho, verdade e a vida. Gil Becker. Cadê? Cadê Gil? Está conosco aí? Caminho, verdade e vida. Está lá no capítulo 14. Gil? Pode falar. Exatamente. Eu estou acordando, né? Está no capítulo 14 de João, não é? Madrugada. Quando É, Jesus... caminho. Desculpa, não liguei a câmera, porque eu estou acordando. Tá bom. Mas é Jesus, né? É o exemplo, é o roteiro, é a alimentação que temos que ter todos os dias. Muito bem. A Cida está dizendo que o Evangelho nos ensina a amar e a servir. É isso, Cida? Ei, Pi, Sim, isso mesmo. Porque só através da vivência do ensinamento de Jesus nós vamos entender o que é realmente amar e o que é servir, né? Muito bem. O Evangelho de Jesus é baseado, então, sendo esse código de ética e de moral, que é consolo, que é caminho, que é verdade, que é vida, que nos ensina a amar e servir, que é a nossa bússola, o nosso roteiro, o roteiro de nossas vidas, né, Tiago? A essência do Evangelho, então, está no ensino moral que compartilha conosco. E esse ensino moral está em duas palavras fundamentais, que são as virtudes, por excelência. Jesus testemunhou e ensinou essas virtudes. Elas são... Alguém pode falar? A primeira começa com H. E a segunda começa com C. Isso, Maria Helena Biasos, humildade. E a outra é? Caridade. Humildade é a base de todo o ensinamento que Jesus testemunhou e ensinou. Assim também a caridade. A caridade é o amor em ação. O Evangelho de Jesus é considerado a segunda revelação. Ele traz para nós na figura do seu próprio ser, né, que esteve entre nós aqui presencialmente. Depois da revelação da justiça, trazida pelo profeta maior Moisés, 1250 anos antes de Cristo, vem Jesus, trazer ele própria revelação do amor. Depois surge uma outra revelação, que é o chamado Consolador. Espiritismo, né? Exatamente, o Consolador prometido, como está lá em João, também no capítulo 14, versículos de 15 a 17. Se me amais, guardai os meus mandamentos. A revelação do amor, se me amais, guardai os meus mandamentos. Guardar o mandamento é aqui no coração e aqui na mente, não é assim? E eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito da Verdade. Ele até identifica qual é esse outro Consolador. O Espírito da Verdade, que ficará eternamente convosco. O Espírito da Verdade. Aí, esse Espírito da Verdade, outro Consolador, se manifesta na expressão do Espiritismo, como a terceira revelação, que é a revelação da justiça Moisés, amor Cristo. O Espiritismo é a revelação da Espiritualidade, a continuação. É verdade.
É a revelação da verdade. O que é a verdade? É a vida após a morte? É a essência da vida no seu significado imortal. Isso é a verdade. É a essência da imortalidade. Porque ela não passa. Ela é atemporal. Ela sempre é. A verdade vem de Deus. A nossa capacidade de entender a verdade, ela é relativa. E a revelação da verdade se dá gradativamente, aos poucos. A gente entende o Espiritismo também como uma bandeira que tem na sua essência a palavra De Deus. de Deus, que é manifesta através do seu Filho, que é Jesus, que o próprio vem coordenando uma equipe de espíritos reveladores, trazendo o Espiritismo, que foi materializado entre nós por Allan Kardec, o codificador, que não é o fundador, porque o Espiritismo não é uma seita. E aí, Kardec, orientado pela espiritualidade superior, adota uma bandeira. Qual é ela? Fora, Deus, Por Cristo. caridade. fora da da... caridade não há salvação. Isso. O Gil, você registrou aí a salvação. Veja aí. Fora da caridade não há salvação. Então, pergunto a vocês, qual é o elo, a ligação, o link entre o Evangelho de Jesus e o Espiritismo? Pode ser o amor, né? No caso, Caridade. é a espiritualidade, mas é o amor, né? E é o consolador, tudo isso. Que bom. Qual que é a virtude por excelência testemunhada e vivida por Jesus? O que é o quê? Humildade. A virtude por excelência, humildade. A virtude Humildade. por excelência, Depois, e a caridade. caridade. Confere? Sim, Ora, mas sem amor, a o caridade não que é tem a valor. caridade? O amor é ação. O amor em ação, né, Ivone? É. Então, a conexão da revelação do amor com a terceira revelação da verdade ou da caridade, a caridade é o amor em ação. Então, a conexão, ela é profunda. Na verdade, é a mesma mensagem que vem apresentada com seus complementos, desenvolvimentos. O próprio Cristo disse com referência à lei antiga, não é, Beth? Eu não vim destruir a lei, mas vim dar-lhe cumprimento. O Espiritismo, ele tem a conexão com o Evangelho, porque ele não vem destruir o Evangelho, pelo contrário, ele é todo fundamentado na mensagem do Cristo, que é esse amor em ação, que é a caridade. Por isso adota fora da caridade na salvação. Vale dizer, fora da prática do bem não há felicidade. O Espiritismo veio esclarecendo que Jesus não conseguiu. Nós só somos felizes se formos caridosos. Impressionante isso. A chave da felicidade está na caridade. É isso que o Espiritismo nos traz. E alguém já citou aí, a caridade é a benevolência para com todos, Verdade. é a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Sim. Século XIX, o Espiritismo estava sendo revelado. Em 1857, publicada a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Em 1887, estava vindo à lume, à luz, também uma expressão da caridade, no seu conceito essencial apresentado pelo Espiritismo, de benevolência para com todos. Um indivíduo que é oriundo de uma cidade, ainda não era Polônia, né, Paulo? Era vinculada à Rússia, não era?
Aquela cidade começa com B, como é que é o nome? Adri, Maria Clary, Paula, ajuda aí. Bialystok. Bialystok, Isso. Bialystok, na época, fazia parte do Império Russo. do Império Russo, 1887. E nesta cidade morava um indivíduo que a gente agora fala polonês, que depois pertenceu à Polônia, não é isso? E onde ele morava, impressionantemente, não era tão grande a cidade, mas havia uma confusão tremenda, porque os idiomas falados, as línguas, eram variadas. E entre eles, ali vizinhos, não havia compreensão, porque um não entendia o que o outro estava falando. E isso gerava até mesmo conflitos. Porque imagina alguém falar e não entender o que eu estou falando. Que dificuldade. E aí ele teve uma ideia genial. Na verdade, ele estava começando a materializar algo que foi planejado no plano espiritual. Lázaro Luiz Zamenhof, polonês, médico, oftalmologista. Ele ainda na sua adolescência, não é, Adri? Junto com outros amigos, começaram a pensar alguma coisa que pudesse, quem sabe, minimizar esse conflito, esse desentendimento, buscar algo que pudesse unir pela compreensão as pessoas. E aí então ele começa a desenvolver uma língua, um idioma. Ele, passeando pela cidade, ele vê uma palavra e vê um sufixo dessa palavra. O sufixo é aquele final da palavra. E depois ele leu logo abaixo uma outra palavra cujo sufixo era semelhante. E aí foi dando aquele estalo, como se ele estivesse relembrando. Olha como seria então interessante se a gente criasse algo que fosse bem simples para todo mundo entender. Algo que levasse uma ideia de paz, de fraternidade, de solidariedade entre as pessoas e entre os povos, entre as nações, para que todos pudessem se comunicar por intermédio de um idioma, de uma língua, e todos pudessem se entender. Aí nasceu, nesta criação, as ideias preliminares, ele tomava nota de tudo aquilo, e o pai dele, que era digamos assim, né, Adri? Ele até estimulava, não é? O filho. Só que ele foi influenciado por outros que falaram, olha, seu filho está se envolvendo em coisas aí perigosas. E Zamenhof, à época, por questão de estudo, né, Paulo? Ele foi fazer uma viagem, se afastou um tempo. E aí, o pai dele recebendo essas influências, veja, nós estávamos no final do século XIX, e depois foi avançando, aquelas ideias eram ideias de liberdade. Eram ideias que levavam à construção de entendimento, de paz. É como se fosse um suporte, um apoio, para que pudessem ser estabelecidas pontes de inter-relação entre os povos. E que as pessoas das diferentes nações pudessem falar o mesmo idioma sem que houvesse subjugação, sem que houvesse imposição, sem que houvesse coerção. E aí então, ele pensando nisso, idealizou, materializando aqui entre nós, algo que seria conhecido como Esperanto. Faz as anotações, vai viajar, o pai dele, influenciado por outros, queima tudo. Tudo que ele tinha feito foi queimado. E essa história está relatada aqui no Doutor Esperanto, que assim, quando ele publica o primeiro livro, em 1887, é isso? 1887, não é? 1886.
ele coloca assinando como doutor Esperanto. E aí, todo esse material foi queimado inicialmente. Quando ele volta, o pai dele queimou tudo e agora? Ele recomeça, ele refaz, só que agora corrigindo. Porque antes de Zamenhof, já existia um indivíduo que criou um idioma também, com o interesse de que esse idioma fosse, de certa forma, internacional e neutro, que ficou conhecido como... Nossa, como é que era o nome mesmo? Volapük. Não é, Paulo? Volapük, Maria Claret, Adriana. Isso. Volapük. Volapük. E foi criado por Johann Martin Schleyer, um alemão, em 1879. Veja que interessante. Só que ele criou um idioma com gramática e ali ele tinha estabelecido de maneira mais rígida a própria construção das palavras. Qual é a diferença do que idealizou Zamenhof? Era que as palavras elas poderiam ter uma evolução, o idioma poderia ser acrescido de novos vocábulos, como até hoje o é, devido à sua simplicidade e à genialidade da composição das palavras pelos seus radicais, aderindo-se a eles os seus prefixos e sufixos. Olha só que coisa interessante. Vamos dar alguns exemplos? Por exemplo, a palavra amo. Amo. Todo mundo vai saber o que significa. A pronúncia é aberta porque não se nasaliza. Amo. Significa o quê? Quem nunca ouviu falar em Esperanto aqui, por favor, pode se manifestar. Teve alguém que nunca ouviu falar no Esperanto? Todo mundo já ouviu falar no Esperanto aqui, gente? Ótimo. Alguém que já tem ouvido, mas que nunca estudou nada de Esperanto? Tem alguém aqui que nunca estudou Esperanto? Ótimo. Ivone. Ivone, querida. A Rita também. Então, veja lá. A Cida também. Então, Ivone, diga para nós o que é amo. Você nunca estudou Esperanto. Vai pela sua intuição. O que é amo? O amor, Amor. Olha, Olga, Cida, quem mais que nunca viu Esperanto aqui, que não estudou? Amo é exatamente amor. Veja que interessante. Amo, toda palavra, no caso aqui, terminada em O, ou vai ser a principal palavra, o principal vocábulo, que é o substantivo. Maria Claret, cadê Paulo? A Adri já fugiu? Não, cadê a Adri? Ajuda aí, por favor. Amo é amor, é o substantivo. Tá certo? Agora eu quero escrever o adjetivo de amor, que a gente diria aqui em português amorável, não é isso? Amável, correto? Olha como eu escrevo em Esperanto. Ama. Então o substantivo termina em o adjetivo termina em a. Ou melhor, é o adjetivo. Agora eu quero construir uma outra palavra que a gente chama em português de advérbio, que é como se fosse o amavelmente, amoravelmente. Como é que eu escrevo isso em Esperanto? Ame. Então, para quem nunca ouviu falar em Esperanto, nunca viu, já aprendeu 3 palavras em alguns segundos. Todo substantivo terminado em O, todo adjetivo terminado em A, todo advérbio terminado em E. Vamos pegar outra palavra? Aí eu vou pedir ajuda dos universitários, por favor. Uma outra palavra aí. Adri, Maria Claret e Paulo. Vivo. 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 Vivo significa o quê? Vamos lá, alguém que nunca ouviu falar do Esperanto, ou já ouviu, mas ainda nunca estudou. Vivo significa La vivo estas bela. La vivo estas bela. 70% do Esperanto é baseado nos radicais latinos. É isso, Paulo? Vida. Vida. Significa vida. Para nós, né? Aqui fica mais fácil entender. Vivo, vida.
Ó, então no exercício, vida é vivo, ali então terminação O. Quando eu falo assim, viva, significa o quê? É o adjetivo de vida. Mesmo que em português ou no outro idioma a gente não tenha a palavra, em Esperanto ela existe. Porque ela vai na essência, vai na ideia. A criação é de algo tão assim, genial que a gente vai construindo as palavras. Teria uma palavra aqui em português para essa. É como se estivesse viva mesmo, né? No sentido de vida, de viva, não é? E eu quero colocar o advérbio de viva, vivamente. Como é que eu colocaria em Esperanto? É. Viver. Não é ver, não. Viver. Sempre fechado. No caso aqui do E. Tá certo? Viver. Então, porque é a palavra conforme o próprio alfabeto. A gente tem que aprender o alfabeto, né? Depois você aprende a pronunciar e vai sempre pronunciar conforme está escrito. O Esperanto é um idioma de 16 regras sem exceção. 16 regras, não tem mais regras. Uma delas está passando aqui. Todo substantivo termina em A. Outra regra, todo adjetivo termina, ou melhor, todo substantivo termina em O. Ou, no caso. Todo adjetivo termina em A. Todo advérbio termina em E. Já são 3 regras, não é isso, Paulo? Cada um é uma regra, né? Ou fica tudo junto? É uma regra para cada um, né, Maria Clarinha? Maria Clarinha é professora, a gente vai lá didaticamente, né? Então, vivo, vida. Viva seria o adjetivo, aquele que está vivo, né? Vivaz, talvez, né? Eu acho que seria isso em português, né? Vivaz. E vive vivamente. Tudo bem? Agora vamos pegar o mesmo radical ali do amo, que é amor. Eu quero falar no presente. Eu amo, todo presente tem a terminação as. Amas significa amo. Agora, Eliana, você vai dizer para mim como é que pronuncia isso no passado. Eu amei. Amo. Amo. Ames. Todo final, todo passado é com a terminação is. Então, amas, presente, amo. Ames, passado, amei. E o futuro? Termina com os. Amos. Tá certo? Então, não tem exceção. Eu vou dizer me amas, vi amas, ele amas. O que mais aí, Paulo? Ele amas, te amas. Não tem variação. Ele é impressionante, não varia. Em português é bem complicado. Em inglês também não é tão complicado como o português, mas também não é tão simples. O Esperanto ele é bem mais simples. A Ludmila está falando o que para nós aí? Esperanto é igual às leis da física, sem exceção. Que legal, o sonho de todos os adoradores da ciência exata. Tanto é que o Esperanto tem sido utilizado, né, para efeito da internet, na linguagem de computador, inclusive. Ele foi comparado como 01, gente. 01, 01, 01, 01, 000, 0, linguagem de computador. O Esperanto ele é preciso, não é isso? Porque tem essas regras bem definidas e não tem exceção. Então, o presente as, o passado is e o futuro os. Então, se fosse viva, né? Eu vivo, fala para mim, gente. Vivas. Tá ok? As, ali é o presente. Eu vivi, vis. Passado. E o futuro, eu viverei, vos. Não tem exceção. Com qualquer palavra, com qualquer verbo, eu vou construir o presente com as, o passado com is e o futuro com os.
Ah, eu agora colocar o infinitivo. Vivi. Viver. Apenas o i. Eu quero colocar o condicional que fala, Paulo. Se eu viveria, aí seria o vos. Se for o imperativo de amor, amo. Quando a gente aprende essas regrinhas, você não esquece mais, porque é muito lógico. Se eu estiver falando errado aí, me corrijam, Adri, Maria, Clari, tá? Nós vamos aprender muitas palavras, porque o Esperanto não é só a questão da palavra, ele tem algo diferente, que é exatamente a ideia que está por detrás dele. O Esperanto significa aquele que espera, é o idioma da esperança, é a língua da fraternidade. Ele tem um sistema filosófico nele embutido que se chama romaranismo, que é exatamente esse sistema de humanidade, de você considerar todos como irmãos. Então, o Esperanto é um idioma neutro, porque ele não tem prevalecência. É um idioma construído artificialmente, porque ele não é orgânico no sentido de ter sido originário, por exemplo, de uma cultura, como normalmente os idiomas naturais o são. Ele foi criado artificialmente. Alguns dizem que aí pode ter uma fragilidade, pelo contrário. Aí é que ele se demonstra mais forte. Porque o Esperanto, ele é tão assim flexível, se a gente pode dizer isso, embora não tenha exceção, mas ele se permite as evoluções no sentido de sempre estar atual na sua construção. O Esperanto que a gente falava lá quando ele foi originário, hoje você pode estar falando no presente para todo mundo entender, porque ele vai permitindo, inclusive, a inserção, não é assim, Adri? De vocábulos, de palavras, constituindo, então, por essa lógica, exatamente a sua construção. Então, é um idioma neutro, porque não pertence a nenhuma nação, é internacional. E ele é neutro porque ele não tem a prepotência, a prevalecência, a predominância. O Leandro, que é um amigo nosso, Leandro Abraão, ele escreveu um artigo no Reformador 2021 e publicou aqui nesse Ao Espírita, né? Que é exatamente sobre a língua da fraternidade. Aí ele pergunta assim para nós, é possível que o leitor amigo se tenha, né, já perguntado talvez, por que o Esperanto? Por que o Esperanto? Não bastaria o inglês, já tão largamente usado? Aqui nós estamos, né? Vocês todos aqui praticamente falam inglês, né? Então, por que? Não bastaria o inglês? Aí ele vai em contra-argumento. Ora, alguns séculos a indagação certamente seria outra. Não bastaria o francês, o grego, o latim? Porque todos esses idiomas, eles, né, surgiram, se desenvolveram, tiveram proeminência por conta dos impérios. Foram predominantes e se impuseram. No século XIX, aqui no Brasil, não era o inglês, gente, era o francês. A gente falava mais o francês. Depois, no século XX, o inglês. Por que isso? Por causa da predominância do poder econômico desses impérios, inclusive como está os Estados Unidos hoje. Há previsões de que a próxima potência mundial será a... Qual que será mesmo? A China, Rita? Pois é. E aí então nós vamos falar o quê, Rita? Chinês? Não O sei. chinês ou o mandarim? É. Olha só, estava conversando com o presidente da FEB, mano, não sei se eu te falei isso, o Godinho. Ele falou, Geraldo, você já parou para pensar que pode ser uma grande oportunidade para o Esperanto? Não é? Porque provavelmente nós não vamos falar o mandarim. Mas o Esperanto já é falado por milhões de pessoas, inclusive pelos chineses, que não são bobos. Já estão aprendendo o Esperanto muito antes de nós e já difundindo o Esperanto independentemente de credo religioso.
E aí, qual é a base do Esperanto? 70% latim. Basicamente isso. Aí tem a composição de outros, também, origem em outros, né, idiomas, aí de outros continentes. Por exemplo, eu digo assim, vamos ver aqui com uma palavra que possa ser... Tá, vamos falar. Amo, amor, e eu vou dizer, vocês vão me falar aqui, ó. O que significa isso? Amo, cai, é carito? É assim que escreve? Não é? Sim, yes. Então, amor e caridade. Quando a gente pega o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá está escrito exter. Como é que é, hein, Maria Cleia? Agora eu não vou saber. Exter, carito, Exter carito nenia savo. exter carito, nenia savo. Então, fora da caridade não há salvação. Veja que o Esperanto até aí a quantidade de palavras às vezes é mais enxuto, né? Então, esse cai, por exemplo, ele não vem de origem latina, né? Quem perguntou aí, a Aline, vê que ele vai estar lá mais na origem, né, de idiomas, de línguas, né, Adri? Você não é descendente de lá, mas é muito parecida, né, de lá dos Tem asiáticos. línguas germânicas, tem uma estrutura parecida com o japonês. Depois dos 75%, ele pescou de várias outras também. Isso. Para dar essa universalidade, né, o que é bem interessante. E o Esperanto também, quando a gente aprende a pronunciar, porque ele é uma língua fonética. Do jeito que escreve, você lê. A gente pode aprender a ler, então, sem entender nada. Você pode ler e pronunciar direitinho, porque outra regra do Esperanto, por exemplo, todas as palavras são paroxítonas. Viu, Ivone? Viu, Gia? Tânia? Todas as palavras são paroxítonas. Vale dizer, o acento tônico cai na penúltima sílaba. A não ser nas monossilábicas, né? Claro, cai, por exemplo, é uma sílaba só. Mas amo, carito, vivo, né? Dá mais exemplo aí, por favor. Viajar. Hã? Viajar. Viajar. Viajar, como é que é? Viajar. Ah, então vamos pegar a origem da palavra viagem, né? Como é que escreve viagem? Que é o substantivo. Olha como é bonito. Lá, se eu não souber, os universitários vão me ajudar. Voi. Só que eu não vou conseguir fazer aqui, que eu não tenho teclado. Eu perguntei porque eu tenho a palavra escrita aqui, Geraldo. Então leia aí Eu para não sei nós. como se tá em pronuncia. Voyage. Voyajo. Voyajo. Mas é com J. Isso, é o J com chapeuzinho, não é isso? V-O-J-A-G com chapeuzinho e I. Isso. Voyage. Viajar é voyage. Voyage. Aí é no... Voyage, mas então o J se lê em A. Isso, escreva para nós aí, Dri, por favor. Ó, voyaggio, que a Maria Clare colocou, voyaggio é viagem. E aí, voyage, viajar. Lembrem, substantivo terminado em o infinitivo terminado em I, tá certo? Voyage, aí você tem a pronúncia. Um circunflexo em cima. Mas esse circunflexo não é acento, não existe acento em Esperanto. O Zamenhof foi tão inteligente que ele não criou confusão, não criou exceção, não tem coisa difícil assim. Porque as palavras, o di, no caso, que se lê DJ, né, di, aqui, ele é a palavra, ele é a sílaba G com circunflexo, que seria um acento para nós, e também no inglês tem acento e tudo, não existe acento em Esperanto. É a própria palavra que é G com o chapeuzinho, então é di. O J com o chapeuzinho já é jo, né? Então, por exemplo, jornalo. Tem aqui o J, não tem chapeuzinho. Aqui tem chapeuzinho o G. Sem chapeuzinho, aí já é um som de I, como se fosse um... Voyage, então. Voyage, é um I mais fraquinho. Mais forte. Tá? Voyage. Não,
Não é voyagir, não. É voyage, porque ela é paroxítona. Toda sílaba é formada por uma vogal, como acontece no português. Não é isso? Você tem que ter a vogal para formar a sílaba. Então, voyage. Seria assim a separação. Sempre paroxítona. Voyage, voyaggio, voyaggio. Ok? Muito bem? E olha só, essa ideia, que o mais interessante é verificar qual é a conexão do Evangelho, do Espiritismo e do Esperanto. Ismael Gomes Braga popularizou esses 3 Es que foram pensados originalmente, provavelmente, não é Adri, Paulo, Maria Claret, por Abel Gomes. Abel Gomes era tio, né, do Ismael Gomes Braga, né? Ele deixou essa mensagem sobre os 3 Es psicografada, né, o Abel Gomes Braga. Uhum. Foi trazida para ele. Qual é a conexão do Evangelho, do Espiritismo com o Esperanto? Por que é importante a gente aprender o Esperanto? Por que será? Vocês acham que a gente precisa... Facilitar a divulgação, Geraldo? Para colaborar na divulgação do Evangelho de Jesus pelo Espiritismo, então a Na divulgação do união dos povos, Espiritismo em né? Esperanto. Unir os povos, né? Unir os Geraldo, povos. Geraldo, seria a linguagem do mundo espiritual? Aí dizem que a linguagem, né, do espírito é o pensamento, mas nem todos nós temos condições de nos comunicar pelo pensamento. Então, o Esperanto existe, Cida, universidade no plano espiritual para o aprendizado do Esperanto, não é? Isso a Dona Ivone, né, Adri? Fala para nós rapidinho. Isso, a Dona Ivone cita no Memórias de um Suicida que existe uma extensão da Universidade de Esperanto que existe lá na região dos suicidas para os auxiliarem nesse processo de recuperação, de renovação. E o Esperanto ele foi criado no mundo espiritual para suprir essa necessidade de linguagem, porque apesar dos espíritos se comunicarem pelo pensamento, quando o espírito é muito materializado, ele ainda não consegue se comunicar pelo pensamento, ele se comunica através da linguagem mesmo. E ele foi criado lá, inclusive foi criado pelo próprio Zamenhof, que é um espírito já de escola de luz a pedido de Jesus, segundo nos conta Valdomiro Lorenz, né, através de uma mensagem psicografada. Isso. E depois ele reencarnou com a missão de materializar o Esperanto na Terra para que ele seja uma língua auxiliar. Então, quando a gente fala que todos os povos devem falar o Esperanto, isso não quer dizer que ele vai acabar com as línguas nativas. Cada povo fala a sua própria língua, com a sua característica, né, a sua nação entre si, e com a comunidade internacional falamos Esperanto, porque daí todos os povos se entendem. Então, você viajaria pelo mundo inteiro e conseguiria se comunicar com todo mundo. Isso. E como também se nos fosse... dizem, né, Geraldo, que o Esperanto será a língua usada no mundo já regenerado como ponte de comunicação entre os povos. Isso. Gente, como nós temos o Evangelho Redivivo, né, como sendo o primeiro programa, aí que está aprendendo com o Mano sobre isso hoje, né? Primeiro programa já dessa nova era, né, do 3º milênio, do mundo de regeneração, já adentrando, né, os pórticos desse mundo novo, o Evangelho Redivivo. O Esperanto é uma grande ferramenta, uma estratégia extraordinária para a gente poder também chegar a esse 3º milênio. Gil está aí com a mãozinha levantada, por favor. Ai, agora já estou bem acordada, já estou arrumadinha para começar a jornada. Queria, com vossa permissão, dar um depoimento, agradecer em primeiro lugar, porque eu fui, como é que a gente fala, pejada pela questão. Eu vi ela tema livre, né? Que a palestra hoje seria tema livre. Eu não sei se tinha, porque se fosse, eu visse que tinha Esperanto no meio, eu não ia me acordar às 4 horas da manhã para ver.
tinham resistência com a questão, não sei, o nome Esperanto, apesar de saber que vem de esperança. Mas o que é mais interessante, e fico emocionada, porque é uma língua de união. Eu estou em Luxemburgo, onde 3 línguas oficiais, né? Oficiais. São aqui você vê criança de 8 anos falando 8 línguas assim, fluentemente. Mas não une. No contrário, né? A língua luxemburguesa ela estava se perdendo. E o que fizeram o governo, né? Ele incentivou. E para finalizar, por quê? Porque essa é uma língua que identifica o povo. E tem coisa mais bonita que o Esperanto, né? A identificação pela união, pelo amor. Exatamente. Muito obrigada, me conquistou, viu? Fico feliz, viu, Gil? Nossa, que coisa linda. E veja, né, seria esse segundo idioma de cada povo para poder conversar e se entender, sem supremacia, né, sem poderio. Porque a primeira coisa que acontece, gente, com o império é impor o seu idioma. Você não aceita a língua que o outro fala, ele tem que aprender o seu idioma. O Esperanto é essa universalidade, né, da igualdade, da fraternidade, da solidariedade. Nós todos somos irmãos, ninguém é superior a ninguém, não é? O Paulo está colocando para nós enquanto... Pois não. Só um instante, só para completar, né? Porque vizinho da Alemanha aqui, fala francesa, e houve na guerra, né? Questão da língua, né? Porque dizem, eles brigam, o dialeto alemão não é? E tem a língua luxemburguesa. E na luta eles diziam, nós queremos continuar luxemburgueses, através, impondo a questão da língua. Impondo, né? Isso, a imposição. E geram muitas guerras, né? A ideia do Esperanto é que isso seja, né, minimizado, erradicado, inclusive. Você mantém o seu idioma, isso é natural, nacional, e o Esperanto seria esse internacional, né, para criar essa ponte de entendimento. O Paulo lembra para nós aí, né? Leia para nós, Paulo, o que você escreveu, por favor. O Esperanto, como segunda língua das pessoas, torna justa a comunicação internacional e protege as culturas. Perfeito. Foi isso que o Geraldo falou agora há pouco, que a cada época da humanidade, a língua que representava as civilizações dominantes política e economicamente é que eram impostas. E a questão da neutralidade é que o que mais representa uma cultura é a língua, não existe cultura sem uma língua. E quando a gente usa uma língua nacional para fazer a função internacional, como hoje é o inglês, é quase impossível também que a cultura inglesa não acompanhe isso. E é isso que sufoca as culturas locais. Então, a necessidade de uma língua neutra, ela preserva culturas locais. Exato, muito bem. Qual a posição da Unesco sobre o Esperanto atualmente? O Tiago está perguntando. Edria, pode responder, por favor. Então, a Unesco deu suporte oficial para o Esperanto como língua internacional auxiliar desde 1954. Então, há o reconhecimento da importância, não é? Sim. Com certeza. E ao apoio também. Muitos países incentivam, é um idioma falado por milhões de pessoas no mundo, várias iniciativas em termos de estudo, de pesquisas, nas áreas, inclusive, das ciências, das filosofias, da história, das artes, inclusive das religiões. Não é? Para nós, em termos de espiritismo, há diversos livros, inclusive que foram traduzidos para o japonês por meio da tradução para o Esperanto. Tá certo? Então, por exemplo, nós temos Nosso Lar, o Livro dos Espíritos, o Evangelho foram traduzidos para o japonês, baseando-se na tradução para o Esperanto. Então, utilizar o Esperanto é uma ferramenta fundamental para a divulgação do espiritismo, porque a conexão ela é assim básica, ela é íntima mesmo, é uma coisa verdadeira e espontânea, que tem tudo a ver. Intrínseca. Intrínseca, essa é a palavra. É alguma coisa que está dentro. Então, é natural. E é maravilhoso quando a gente começa a conhecer um pouco mais da história, a gente vai vendo essa conexão e a espiritualidade trabalhando para que a gente possa utilizar desses recursos, como o Evangelho é um roteiro, o Espiritismo é uma luz,
O Esperanto é uma ferramenta estratégica para a gente usar esse roteiro e essa luz para seguir o caminho rumo a esse terceiro milênio, gente, no mundo de regeneração. A filosofia, o Esperanto é muito mais do que um idioma, do que uma língua, é uma filosofia que leva essa bandeira da igualdade, da fraternidade, da solidariedade, não é? Gil, por favor, pode se manifestar, querida, porque a gente já está aqui preparando para o encerramento. Exatamente, exatamente. É muito rapidinho, mas eu não queria continuar meu dia hoje com essa dúvida, porque o nosso colega falou antes da Adriana, ele falou, né? A língua, eu queria usar exatamente as palavras dele, mas se é possível, é uma forma de identificação da cultura de um povo, né? E nós que temos a língua portuguesa, onde é que está a nossa cultura? Nós, como brasileiros, nós temos essa cultura, e os espanhóis têm a cultura os venezuelanos, por exemplo, têm a cultura do espanhol. Onde é que está a nossa cultura? Que eu sinto muito triste em saber que fizeram com a nossa língua tupi-guarani, né? Essa Geraldo, preservação. e tem todo um cuidado para não se tornar uma língua morta, como ficou a... Não, porque o Esperanto, primeiro que ele não, assim, diria que não tem nem como morrer porque ele não é uma língua natural, uma língua artificial. Isso, no meu entendimento, é uma força ao invés de uma fragilidade. Sim. E ele é constantemente alimentado. Existem associações, não é, Paulo? Mundiais, inclusive, universais de Esperanto, que estão trabalhando o tempo todo esse idioma. Existem congressos, eventos, programas, divulgações realizadas diariamente. O Esperanto ele é veiculado através da arte, da música, no teatro, no cinema. Ele é veiculado através da literatura, né, em periódicos Geraldo, e É livros. importante isso mesmo. Geraldo, Oi. a Maria Claret tinha levantado a mão, mas só uma informação rápida para vocês. Nós estávamos morando na Espanha entre 92 e 95. Nós tivemos uma reunião espírita lá com 400 pessoas. Naquele mesmo ano, o Esperanto fez um congresso com 2.500 pessoas. Do mundo inteiro. Que né? maravilha. Pessoas Tá que bom. vêm do mundo inteiro. É uma coisa impressionante. A gente não tem ideia, né? Maria Clary, por favor, levantou a mãozinha, querida, fala. A mesma coisa. Quando aprendemos ou ensinamos um idioma, temos que aprender também a cultura, né? Eu estou aprendendo o português, eu nunca estudei o português, mas outro dia Geraldo falou de sotaques, de regiões, é muito difícil. Então, é muito mais fácil aprender o Esperanto, porque não, é a humanidade que fala, né? Não é uma região, não é um pedacinho de terra, né? Não tem sotaque, não tem nada. É a humanidade que fala. Então, Exatamente. muito mais fácil de aprender. A Maria Clary, ela disse que nunca estudou português, está falando em português aí com essa facilidade, que é uma cabeçuda, né? Dessas jovens da geração aí, Y, que vai desenvolvendo, né? Com facilidade. É impressionante. Eu, desde os 13 anos, estou tentando estudar Esperanto, até hoje não aprendi. Lembro desse aqui. Você lembra, Carl? Só que na capa ela branquinha, né? É o primeiro manual de Esperanto estudando Zamenhof, ele próprio escreveu. E é uma coisa assim bacana. Olha, existem muitas publicações, muitas revistas, gente, no mundo inteiro em Esperanto. Existem muitos cursos. O Paulo até divulgou aí que ele faz um trabalho muito bonito, que ele aprendeu em 2011, não é, Paulo? E tem aí pela internet, ó, né, para a gente poder inclusive acompanhar. Tem aí Tem o um curso endereço. Duolingo na internet, que é o que eu estava fazendo. Sim. O Duolingo É. tem o Esperanto. Exatamente. Nós temos aqui no trabalho, por exemplo, dessa equipe, a gente estuda pelo CESF, né, o Livro dos Espíritos em Esperanto. A Adri também faz parte conosco da programação do Espiritismo Ontem Hoje, que a gente se reúne semanalmente, mas uma vez por mês, uma das quintas-feiras é dedicada ao Esperanto, né, junto com o Leandro também, com quem mais, Dri? Né, o Afonso. Audília, o Audílio Roberto. e o Roberto. E junto também com a Adriana, a Elaine, o Givanildo e o Afonso, a gente faz um programa mensal chamado Fratespero.
tudo para ir divulgando o Esperanto, né? O Evangelho, o Espiritismo. O Reformador traz sempre uma página do Explorando o Evangelho com a tradução para o Esperanto. Diariamente nós divulgamos o Palavras de Luz com uma mensagem em português e Esperanto. Estou falando só de algumas coisinhas ali que eu sinto assim com uma dívida muito grande, né? Com relação ao Esperanto. E é uma coisa que a gente tem muito que desenvolver, porque o Esperanto ele pode contribuir muito conosco. Mas assim, para a divulgação do Espiritismo, a Aline, a Alicia, né? Joelana, assim, é uma coisa Iraíde, é uma coisa maravilhosa, né? Que a gente pode utilizar e deve. E tem já muita coisa acontecendo, não é? Eu vou trazer uma obra aqui em Esperanto, por exemplo, perguntando. Aqui, olha. Mano, preciso encaminhar para o encerramento, tá, mano? Tá. Caso de Reencarnitio, né, de Ivone do Amaral Pereira. Aqui a tradução foi do Afonso, né, publicado pela Lorenz. Mi cai Roberto de Canalejas, é assim que pronuncia, Maria Clara? Canalejas. É aquele caso, né, praticamente da alma gêmea de Ivone do Amaral Pereira, o caso de reencarnação. E aqui está todo em Esperanto, né? Foi traduzido para o Esperanto. E aí tem várias obras, gente. A Língua que Veio do Céu, uma obra maravilhosa que compila a opinião dos espíritos sobre o Esperanto. Quem quiser conhecer assim, o Esperanto mesmo, é a obra que eu diria para leitura, para ter uma base, né? Para a gente não divulgar muitas aqui, senão o pessoal fica... Nós tem tantos livros e tem mesmo. A Língua que Veio do Céu é a referência que a gente faz. E aqui o Livro dos Espíritos, em Esperanto, publicado pela FEB. Está disponível, né? Assim como o Evangelho também, outros livros, tudo disponível gratuitamente no portal da FEB. Pode baixar em PDF, fazer, né, a leitura. Enfim, um aprendizado. Tem muitos cursos sendo oferecidos aí para a gente aprender. Só para a gente fechar, o que significa o Evangelho, o Espiritismo, na minha vida. Qual a conexão do Espiritismo, do Evangelho e do Esperanto? Por que é importante a gente estar trazendo o tema Esperanto numa reunião espírita? Porque o Esperanto tem tudo a ver com o Espiritismo, que tem tudo a ver com o Evangelho de Jesus. Então é uma tríade, uma trilogia indissociável. E quando a gente começa a perceber as conexões, nós vamos sentir que o nosso trabalho vai fluir mais em termos dessa divulgação da pureza na essência. E vamos perceber que todos esses são missionários enviados pelo Cristo, como Kardec foi, como Zamenhof foi, para que a gente pudesse ter essa mensagem tão clara e tão à nossa disposição. Então eu sinto assim, acho que a gente pode e deve assumir o compromisso, na medida do possível, de estarmos aliados ao Evangelho, ao Espiritismo, ao Esperanto, trabalhando este limiar, esta entrada, como a gente já está no 3º milênio, mas trazendo o mundo de regeneração para o nosso coração e para a nossa mente. E quando a gente fala em Esperanto associando com o Espiritismo, com o Evangelho, é uma coisa assim do outro mundo, porque realmente são revelações que vieram do plano espiritual e que aqui foram materializadas. Então, muito obrigado, queridas, pela atenção, pelo carinho do acolhimento, por darem ouvido aí, não é, a essa temática. Espero que sirva de estímulo, não é, para cada um de vocês, para cada um de Gratidão, nós. Geraldo, por ensinar tanto com tanta amorosidade. Deus abençoe sempre a sua caminhada. E um Agradeço de abraço para sua coração. mãezinha, que eu Muito estou bem, sempre calma lá, vendo. gente, que tem a prece final. Eu gostaria, Carlos, Geraldo, se você concordar, para que a gente pedisse ao Paulo, se o Paulo poderia fazer a nossa prece de encerramento em Esperanto hoje. Pode ser, Paulo? Carlos, deixa Sim, só eu dar um posso. recadinho Sim. antes. Se alguém tiver interesse em aprender o Esperanto, entre em contato comigo, que eu estou sempre publicando classes, o Paulo também. A gente até meio que eu pego algumas coisas dele, de aulas novas. Tem sempre aulas gratuitas em Esperanto o tempo todo. E se alguém tiver interesse de aprender, é só dar um alô que a gente ajuda e encaminha.
Aulas online? Sim, Online. são todas Sim, aulas online, aulas Jupira. online. Uhum. Isso mesmo. Gente, aproveitem o interesse realmente para fazer esse contato com a Adri aí, para pegar as informações e aprenderem. Se quiserem somar conosco no CESF também, quem quiser se aproximar, a gente está juntos aí, vamos seguir, porque vale a pena. É algo assim, eu sinto que nos transforma, viu, gente? Nos transforma mesmo. Contato é por onde, Adriana? Eu entro em contato com Paulo, você, Jupira. Eu tenho seu contato. Tá bom. beleza. Então, Paulo, palavra contigo. Carrega Maestro Yesuo, que o prisorgas nin sur later globo, que o donis al ni la exemplo kaj la evangelio, ternante nin, que o estas liai plei malgrandai fratoi, lerni pri fratezzo, pri caritato, pri amo. Nitiam malfermo nia in coroin, por ricevi, quiam en citiu momento la bonain inspiroin cae fortoin en convenon kiel ni faras nun. Ni dankas al spiritai amicoi, kiu conducis nin en citiu fratezza conveno, kiu donis al ni la kialon por esti ciam volonte pli kaj pli lerni, kaj laŭ niaj fortoj ankaŭ fari al aliuloj la bonon. La pregio estu ciam por ni rimedo por che ni acceptu ricevo tiuin bonaĵojn. Fine mi dirus, patronia kiu estas en la ĉielo, via nomo estu sanktigita. Venu via regno, plenumiĝu via volo, kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero. Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ, kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn, kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj. Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono. Tiel estu, Sinjoro.